Imagine por um momento que a história que conhecemos não é toda a verdade, que existem segredos escondidos entre os registros, lacunas entre os acontecimentos e fatos que nunca chegaram até nós. Ao longo dos séculos, aprendemos sobre grandes impérios, descobertas importantes e eventos que moldaram o mundo. Mas se parte dessa história tiver sido apagada, não esquecida, mas escondida, a ideia pode parecer extrema. Mas há algo que precisamos considerar. A história sempre foi escrita por aqueles que tinham poder. E o poder, muitas vezes, controla o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. Em diferentes partes do mundo, descobertas arqueológicas começaram a desafiar aquilo que acreditávamos ser verdade. Ruínas escondidas sob florestas, cidades enterradas sob desertos, estruturas tão antigas e tão avançadas que não se encaixam na linha do tempo tradicional. Essas evidências levantam uma pergunta inquietante. O que nunca nos foi contado? Durante muito tempo, acreditou-se que civilizações antigas eram limitadas em conhecimento e tecnologia. Mas algumas construções provam o contrário. Blocos gigantescos de pedra cortados com precisão milimétrica. Monumentos alinhados com eventos astronômicos complexos. Sistemas de engenharia que ainda hoje impressionam os especialistas. Sem máquinas modernas. Sem tecnologia industrial. Sem explicação clara. Como isso foi possível? Essa é uma pergunta que permanece sem resposta definitiva. Mas talvez o mais estranho não seja o que sabemos, e sim o que não sabemos. Porque muitos desses conhecimentos simplesmente desapareceram. Não foram transmitidos. Não evoluíram. Sumiram. Isso levanta outra questão perturbadora. Será que esses conhecimentos foram perdidos ou removidos? Ao longo da história, sabemos que bibliotecas foram destruídas. Registros foram queimados. Culturas inteiras foram apagadas após guerras e conquistas. Quando uma civilização domina outra, ela não destrói apenas cidades. Ela destrói memórias. E com elas, a verdade. Talvez seja por isso que existem tantas lacunas na história. Talvez porque partes dela realmente estejam faltando. Em várias escavações, arqueólogos encontraram artefatos misteriosos. Objetos cuja função ainda não foi completamente compreendida. Ferramentas avançadas demais para a época. Símbolos que não pertencem a nenhum sistema conhecido. Esses objetos são frequentemente chamados de anomalias, porque não se encaixam no que já sabemos. Mas e se não forem anomalias? E se forem pistas? Fragmentos de uma verdade esquecida. Outro detalhe intrigante é a repetição de certos símbolos em diferentes partes do mundo. Marcas semelhantes aparecem em culturas separadas por oceanos, sem contato conhecido entre elas. Isso levanta uma possibilidade fascinante. Será que existia um conhecimento global no passado? Algo que conectava civilizações distantes? Ou talvez uma origem comum que ainda não compreendemos? Mas as perguntas não param por aí. Em mundos locais, cidades antigas foram abandonadas de forma repentina, sem sinais de guerra, sem destruição total, como se milhares de pessoas simplesmente tivessem desaparecido. Esse padrão se repete em diferentes regiões do mundo. E até hoje, não há uma explicação clara. Isso nos leva a uma reflexão inquietante. E se existem eventos na história que nunca foram registrados? Eventos que foram esquecidos ou escondidos? Hoje, com tecnologia moderna, começamos a revelar partes desse passado oculto. Satélites detectam estruturas enterradas. Sensores revelam cidades escondidas. Novas descobertas surgem todos os anos. Mas quanto mais descobrimos, mais percebemos que sabemos muito pouco. E talvez essa seja a maior verdade de todas. Na próxima parte, vamos explorar descobertas ainda mais profundas, artefatos inexplicáveis, cidades subterrâneas e evidências que sugerem que alguns segredos da história podem ter sido escondidos por um motivo. Na última parte, começamos a questionar uma ideia fundamental, que a história que conhecemos pode estar incompleta. Agora, vamos mais fundo, porque algumas descobertas não apenas desafiam o que sabemos. Elas sugerem que certas verdades podem ter sido escondidas intencionalmente. Em várias regiões do planeta, arqueólogos descobriram estruturas subterrâneas impressionantes. Cidades inteiras abaixo da terra. Túneis que se estendem por quilômetros. Câmaras ocultas esculpidas com precisão na rocha. Esses locais não parecem improvisados. Eles foram planejados, projetados cuidadosamente. Mas por quê? Porque civilizações antigas construiriam cidades escondidas no subsolo. Alguns acreditam que eram refúgios contra desastres naturais. Outros sugerem proteção contra invasões. Mas há teorias mais inquietantes. Teorias que apontam para algo diferente. Algo precisava ser escondido.
Em certas escavações, artefatos foram encontrados em contextos que não fazem sentido dentro da história tradicional. Objetos sofisticados em camadas extremamente antigas. Ferramentas com acabamento preciso. Padrões geométricos complexos. Esses achados desafiam a lógica e levantam uma questão inevitável. Será que existiram conhecimentos muito mais avançados que imaginamos? Outro detalhe intrigante é a repetição de padrões ao redor do mundo. Símbolos semelhantes em culturas distantes. Estruturas alinhadas com estrelas de forma extremamente precisa, como se diferentes civilizações compartilhassem o mesmo conhecimento, mas oficialmente elas nunca tiveram contato. Então, como isso seria possível? Talvez exista uma parte da história que ainda não compreendemos, ou talvez uma verdade que foi esquecida. Ao longo dos séculos, sabemos que o conhecimento sempre foi uma forma de poder, e o poder controla a informação. Bibliotecas foram destruídas. Registros desapareceram, culturas foram apagadas, e com elas, seus segredos. Mas será que esses segredos desapareceram completamente? Ou ainda estão escondidos? Talvez enterrados sob ruínas antigas, talvez protegidos pelo tempo, ou talvez protegidos por escolha. Outro aspecto perturbador é o desaparecimento repentino de civilizações. Cidades inteiras abandonadas, sem sinais claros de guerra, sem explicações definitivas. Como se algo tivesse acontecido de forma inesperada. Esse padrão se repete ao longo da história. E isso levanta uma pergunta inquietante. E se algumas civilizações descobriram algo que não deveriam? Conhecimentos perigosos, tecnologias desconhecidas, ou verdades poderiam mudar tudo. Hoje, com tecnologia moderna, estamos começando a revelar fragmentos desse passado oculto. Mas cada descoberta traz novas perguntas. Por quanto mais aprendemos, mais percebemos que existem lacunas enormes na história humana. Lacunas que talvez nunca sejam totalmente preenchidas. No final, o maior mistério não é apenas o que aconteceu com essas civilizações, mas o que elas sabiam. Segredos esquecidos, conhecimentos perdidos, verdades escondidas. Talvez, em algum lugar do mundo, ainda existam evidências esperando para serem descobertas. Ou talvez, algumas verdades nunca foram feitas para serem reveladas. Porque, às vezes, o que a história nunca contou pode ser exatamente aquilo que mudaria tudo.